Você está no Amplo Espectro, o seu canal de entretenimento filosófico, literário, artístico, cultural. E hoje vamos trazer aqui mais uma das nossas investigações feitas no Gemini, a inteligência artificial do Google. A pergunta que eu fiz foi: qual Goethe, né, aquele grande, ou Goethe, né, como se fala originalmente, o autor de Fausto, inclusive, né, qual Goethe devemos levar em consideração? O moralista que faz de Fausto uma tragédia e de Valentim, o irmão de Margarida, um defensor da honra e da dignidade dela, ou o Goethe, autor de Afinidades Eletivas, né, a quem pode-se dizer não leva a ferro e fogo da mesma forma a moral tradicional. Então, eu botei aí duas obras de Goethe em questionamento, né, tentando objetivar, compreender, sistematizar o pensamento de Goethe, né? Tentar trazer um princípio, uma forma única de pensar, harmonizar obras, né? Que são diversas e que têm perspectivas bastante distintas, diga-se de passagem, né? Na obra do Fausto, se você tem aqui, vou deixar um e-card para você ver, a gente tem resenha dessa obra. No caso de Afinidades Eletivas ainda não, mas quem sabe mais à frente a gente faz também uma resenha de Afinidades Eletivas. Afinidades Eletivas, que é uma obra que eu soube por intermédio do filme do Truffaut. O filme se chama Jules and Jean, né? Que justamente foi citada essa obra, que diz Jules and Jean, sobrenome Uma Mulher para Dois. O diretor é François Truffaut. E nesse filme é citado a obra do Goethe, a obra Afinidades Eletivas, que tem um enredo bastante provocativo, sobretudo para a época que o Goethe viveu, e entra certamente em colisão com a visão que se pode depreender de Fausto, porque Fausto como você vai ver aí na resenha que a gente ofereceu aqui no iCard, né? O Fausto, ele digamos, na obra ele é castigado, de certa forma, a obra acaba sendo trágica, porque ele fez mal a Margarida, né? Vamos dizer assim, né? Ele fez mal a Margarida, aquela ideia bem antiga, né, de que ele fez mal a Margarida, e o irmão da Margarida se sentiu legitimado, inclusive, a ir lá para tentar assassinar, tomar as dores da honra da irmã, quer dizer, aquela visão bem antiga, eles tomaram a defesa da honra da irmã, e nisso o Fausto acaba matando o irmão da Margarida. Então você percebe que na obra Fausto há toda uma estrutura moral construída, balizada na moral tradicional, ao passo que em Afinidades Eletivas, ao contrário, há uma forma mais livre de se pensar a moral. E, portanto, isso deixa intrigante, né, a gente harmonizar essas duas obras. E aí eu fiz essa questão para o Gemini, né? Qual é o Fausto, qual é o Goethe verdadeiro, né? O de Afinidades Eletivas ou o de Fausto? Você precisa conhecer a R4 Informática, parceira oficial do Google na implementação do Workspace, serviço da Google que oferece uma solução perfeita e completa para sua organização digital. Acesse o site rcmp.com.br e encontre o plano adequado às suas necessidades. Então, a resposta do Gemini foi uma questão intrigante sobre a dualidade de Goethe. A pergunta sobre qual Goethe devemos considerar ao analisar as obras como Fausto e Afinidades Eletivas é extremamente pertinente e nos leva a uma reflexão profunda sobre a complexidade e a riqueza da obra desse grande autor. Goethe, um mosaico de perspectivas. É importante ressaltar que Goethe não era um autor monolítico, com uma única visão de mundo. Ao longo de sua vida e obra, ele experimentou diversas perspectivas e abordagens, refletindo as transformações sociais e intelectuais de sua época. O Goethe, em Fausto, ele tem a ideia moralista e a tragédia, o trágico envolvido nisso. Em Fausto, Goethe de fato apresenta uma visão moralista onde a busca desmedida por conhecimento e prazer leva à perdição. Valentim, o irmão de Margarida, simboliza a honra e a tradição, representando uma força moral que se opõe aos excessos de Fausto. Essa abordagem moralizante, presente na primeira parte da obra, confere a Fausto um caráter trágico, onde a transgressão é punida. Já o Goethe, em Afinidades Eletivas, né, a exploração da complexidade humana, o Goethe adota uma perspectiva mais complexa e ambígua.
A obra explora as nuances das relações humanas, as paixões e os desejos e as condições da natureza humana. Os personagens não são simples alegorias do bem e do mal, mas indivíduos complexos, movidos por forças internas e externas que o levam a tomar decisões muitas vezes ambíguas. Então, qual gut devemos considerar? Né? A tal pergunta que eu fiz. E a resposta é ambos. A resposta à pergunta inicial é que devemos considerar ambos os guts. A obra de Goethe é um mosaico que reúne diferentes facetas de uma personalidade e de uma visão de mundo. Ao analisar cada uma dessas obras, é fundamental levar em conta o contexto histórico e cultural em que foram escritas, bem como as intenções do autor em cada momento. A riqueza da obra de Goethe reside justamente nessa dualidade. Ao explorar tanto o aspecto moral e trágico como o psicológico e complexo, Goethe nos convida a uma reflexão profunda sobre a condição humana, sobre o amor, o desejo, a liberdade e a moral. Né? E eu acrescentaria, e a contradição inerente à própria condição, né, humana. Em suma, Goethe, em Fausto, o moralista que explora as consequências da transgressão e da busca desenfreada pelo conhecimento e por prazer. E Goethe, em Afinidades Eletivas, um psicólogo que mergulha nas complexidades das relações humanas e das nuances da natureza humana. Ambos os aspectos são essenciais para compreender a obra de Goethe em sua totalidade. É isso, gente. É uma comparação breve entre essas duas facetas da obra do Goethe. Ainda poderia se acrescentar aí uma terceira faceta, uma faceta mais romântica, né? Do jovem, sofrimento do jovem Werther, né? Mas bastou por aí a pergunta. E sim, acredito que é interessante quando a gente tem o autor em perspectiva, né? A complexidade do autor. Acho até que é bastante humano essa contradição, né? Nós somos do tamanho das nossas contradições, né? Diz o rapper Felipe Ret. E eu acho interessante isso. O Goethe é alguém grande, é alguém que deve ser estudado. E portanto, achei bastante interessante que hajam essas duas facetas do Goethe na obra dele. Não me alongando muito mais, pedir que você que me assiste, se puder ajudar aí, dá uma curtida no vídeo, comenta aí, valeu, que qualquer comentário vai nos ajudar a ter relevância. Além disso, compartilhar com quem porventura você acha que possa gostar desse conteúdo. E nos seguir no Instagram, participar do grupo Coisas Boas da Vida lá no Facebook e, se possível, claro, viabilizar esse canal aqui financeiramente. Nós contamos mesmo com essa ajuda para poder manter as coisas funcionando e, quem sabe, até investir e expandir para novas pessoas. Não me alongando muito mais, como costumo dizer, mandar um forte abraço para você que está me assistindo e te convidar para assistir o próximo vídeo. Um abração.